E olha só, nós estamos celebrando, então, esse mês do Natal, celebrando o nascimento do nosso Salvador. E hoje à noite eu quero ler com vocês, então, um texto do Evangelho que fala do primeiro Natal, que está em Mateus capítulo 2. Nós vamos começar lendo os versos 13 e 14, e aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos conversar um pouquinho aqui nesse capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 2, versos 13 e 14. O texto vai aparecer aí na tela também e você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim: depois que os magos foram embora, lembra da história dos, dizem 3 reis magos, mas dando uma de Elias Soares agora aqui, né? Exatidão da escritura, a Bíblia fala que era 3? Não, a Bíblia fala só que era mais de um, porque está no plural, né? Então, pode ser 2, pode ser 5, né? Nós não temos. 3 foram os presentes. 3 foram os presentes que eles deram. Então, foram 3 presentes. Quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Mas nós não sabemos quantos magos, né? Esses magos aqui, esses sábios do Oriente eram. Depois que os magos foram embora, eles visitaram Jesus e deram os seus presentes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e ele disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, disse o anjo, o mensageiro de Deus. Por que o anjo deu essa recomendação para José? Porque Herodes, que era o rei ali do local, o rei ali na Palestina, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para onde? Para o Egito. Verso 15, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E o que o Senhor falou por meio do profeta? Do Egito chamei o meu filho. Amém, irmãos? Aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, um pequeno trecho daquilo que os evangelhos contam da história do primeiro Natal. Irmãos, esse texto aqui, ele fala de uma mudança que José e Maria, eles estavam sendo obrigados a fazer. Uma mudança que eles estavam sendo forçados a fazer. Eles deviam sair de Belém, porque neste momento aqui da história, eles estavam morando em Belém, e eles deviam sair de Belém e ir para onde? Para o Egito. E é uma mudança que eles estavam sendo forçados a fazer. Por quê? Porque a notícia que chegou para eles eram os pais do recém-nascido, da criança Jesus. A notícia que chegou para eles é que o rei Herodes, que era um rei paranoico, maligno, a história conta que o rei Herodes, ele era extremamente maligno, perverso. O rei Herodes matou sua esposa, o rei Herodes matou seus filhos, o rei Herodes matou seus irmãos. Ele teria problema em matar essa criança? Nada. Um homem perverso, rei Herodes. E o rei Herodes, ele ia perseguir, procurar, ele ia mandar lá o FBI dele lá da época, tinha o FBI, né, o FBI lá, né, a BIM, Agência de Inteligência, né, ele ia mandar atrás do menino, para achar o menino, porque eu quero matar esse menino.
Porque os magos chegaram aqui dizendo que esse menino é o rei dos judeus. E quem é o rei dos judeus? Herodes dizia assim: sou eu sou o rei. Não tem lugar para outro rei aqui, né? E aí os pais recebem essa notícia e eles vão começar uma mudança. Tem que fazer. Agora eles estão sendo forçados a fazer uma mudança que com certeza, se eles pudessem escolher, eles não fariam. Irmãos, hoje em dia, na nossa vida, às vezes a vida também nos obriga a fazer mudanças, não obriga? Mudanças que nós não gostaríamos de fazer. Às vezes nós também nós passamos por essa situação de José e Maria. Às vezes a vida nos obriga, nos força a enfrentar mudanças que nós não gostaríamos de enfrentar. Irmãos, existem mudanças que nós amamos quando acontece. Amém, irmãos? A recuperação do Corinthians. Amém? Que bênção. Estava na zona de rebaixamento. Agora está indo para a Libertadores. Aleluia. Mudanças que nós amamos quando acontece. Não é verdade, irmãos? Tem mudanças. Está cheio de corintiano aqui. Os palmeirenses tudo quieto, né? Mas os corintianos tudo aqui, amém, aleluia, né? Amém, amém. E tem mudanças que nós amamos quando acontecem. Irmãos, existem mudanças que nós desejamos que aconteçam. Nós oramos, nós trabalhamos, nós queremos que aconteçam. E quando acontecem, a gente se alegra. Existem mudanças que nós amamos, mudanças que nós desejamos, mas às vezes a vida coloca diante da gente mudanças que elas são impostas a nós, são mudanças forçadas, coisas que nós não gostaríamos de passar, uma mudança que a gente não gostaria de fazer, mas a gente vai ter que fazer. E essa história aqui de José e de Maria nos fala isso. José e Maria passaram por isso, que situações que eu e você às vezes passamos. O contexto aqui, meus irmãos, dessa história deles, diz a palavra que eles moravam em Nazaré. José e Maria moravam na cidade de Nazaré, eles estavam noivos. E aí diz a palavra que a Maria, ela se achou grávida, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E aí, quando ela estava grávida, já de alguns meses, a palavra de Deus diz que o imperador, o César Augusto, ele baixou um decreto, e ele obrigou o povo do império, todos os cidadãos do império, a fazerem um recenseamento. E como José, ele era descendente de Davi, qual é a cidade de Davi na Bíblia? Belém é a cidade de Davi. E ele é descendente de Davi, portanto José, ele precisava ir lá para Belém para obedecer a essa regra que o governo colocou. De Nazaré para Belém, são mais ou menos 150 quilômetros. 150 quilômetros que eles precisaram viajar. Você imagina o desconforto, 150 quilômetros a pé. Será que eles tinham um jeguinho? As nossas histórias de Natal colocam assim, José e Maria num jeguinho, né? Num burrico, né? E eu não sei se eles tinham, talvez sim, provavelmente tivesse, mas viajar 150 quilômetros no lombo de um jeguinho é confortável ou não? É quase tão difícil quanto no Uno Mille, né, irmãos? Então, assim, já pensou você 150 quilômetros no Uno Mille, num Ford Ka, igual o meu, né? Aí é um horror, você chega lá com as costas arrebentadas. 150 quilômetros, viajaram a pé. Maria estava grávida. E com a gravidez bem adiantada, porque quando eles chegaram em Belém, aconteceu o quê? Quando eles chegaram em Belém, chegou o tempo de nascer a criança, diz a palavra de Deus. E a criança nasceu. E veja como foi
um evento um tanto desconfortável, porque a Bíblia fala que não havia lugar para eles na hospedaria, e aí a Maria e o José, a Maria teve o seu parto, ela deu à luz num estábulo, onde guardavam os animais, diz a Bíblia. E ela, quando Jesus nasceu, ela colocou Jesus numa manjedoura. O que é a manjedoura? É o coxo onde os animais vão comer. O bercinho de Jesus, recém-nascido, o bercinho foi um coxo, onde se colocava ali a palha, as coisas para os animais comerem. E aí, os nossos presépios, quando a gente pensa no Natal, temos aqui a nossa arvorezinha bonitinha, os nossos presépios de Natal, eles são todos bonitinhos, aquela coisinha fofinha, com aquela estrelinha brilhando, mas aquele lá, irmãos, era um presépio de verdade, tinha mosca, tinha mau cheiro, não era um lugar agradável. E José e Maria tiveram essa experiência. E aí, agora você pula 2 anos para frente. 2 anos para frente. Teve o dia, aquela noite, porque Jesus nasceu à noite, teve aquela noite do nascimento de Jesus, os pastores foram visitar, os pastores que estavam no campo foram visitar o recém-nascido que estava na manjedoura. Aí a Bíblia faz um corte e você pula 2 anos para frente. E aí, 2 anos depois, é que chegam esses magos do Oriente para visitar Jesus. Eu sempre digo aqui, todo Natal eu digo, que nos nossos presépios, os nossos presépios colocam os pastores e os magos juntos. Isso não aconteceu. Os pastores visitaram Jesus na noite do nascimento. Os magos, eles chegaram para visitar, a Jesus já tinha aí mais ou menos 2 anos de idade. É o que o texto aqui de Mateus nos diz. Por quê? Veja o que diz o capítulo 2, verso 16. Mateus 2, verso 16. Os magos visitaram Jesus, entregaram os seus presentes, e aí diz aí o verso 16: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém. Olha como esse Herodes era maligno, por isso que o anjo mandou: saia, vá para o Egito. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. De quantos anos para baixo? De 2 anos para baixo. Por quê? Conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Quando Jesus nasceu, brilhou aquela estrela. Os magos que estavam a mais de 1000 quilômetros dali, lá no Oriente, eles viram aquela estrela, e aí entre a preparação da viagem, a viagem até chegar a Jerusalém, você tem um período de mais ou menos 2 anos. Isso também é comprovado pelo texto aqui, Mateus, no capítulo 2, quando os magos chegam agora em Belém para entregar os presentes. Olha o que diz o capítulo 2, verso 11. Mateus 2, 11. Entrando na casa, os magos agora entrando na casa, viram quem? O menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eles entraram aonde, diz o versículo? Na casa. Eles estão no estábulo? Eles não estão mais no estábulo. Eles agora estão numa casa. Jesus e Maria, sua mãe, estão numa casa. Então, o que o texto aqui nos diz é que quando os magos chegam, já haviam se passado então mais ou menos 2 anos do nascimento de Jesus. O que eu quero dizer, irmãos? Que eles estavam, José e Maria,
eles estavam com as suas vidas já mais ou menos estabilizadas. Eles vieram da onde? De Nazaré para Belém. Quando chegaram lá, não tinha lugar. A Maria teve o neném num estábulo. Mas agora passou o tempo. E agora parece que eles já têm uma casa, aonde eles habitam. Os estudiosos dizem que provavelmente José já estava com um emprego lá em Belém, amém, irmãos? Já estava estabilizando sua vida, ele veio de Nazaré, já estava. Por que os teólogos dizem que José provavelmente estava já com um emprego lá em Belém? Porque quando os magos entregam os presentes, os tesouros, José está em casa? Texto que nós lemos. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Olha aí o verso 11, capítulo 2, verso 11. O José está em casa? Quem é que está em casa? O neném, a criança, Jesus, e a sua mãe, Maria. Então os teólogos falam assim, provavelmente José estava no trabalho. Né? Depois das 6 ele chegou em casa, de volta, né? E aí depois das 6 ele viu os presentes que eles tinham recebido dos magos, né? Mas José, o que eu quero dizer é que eles já estavam com a sua vida estabilizada, com certeza numa casa lá em Belém, e olha que coisa maravilhosa, receberam tesouros preciosos agora de presente. Que coisa boa, amém, irmãos? Mas aí, de repente, chega uma notícia ruim. De repente, um mensageiro de Deus, um anjo, traz uma mensagem desagradável e diz para eles que eles têm que agora deixar tudo para trás. E eles precisam fugir. Eles têm que deixar tudo agora para trás. E eles precisam fazer uma mudança forçada, porque o rei Herodes, ele vai vir atrás do menino para matar o menino. Você consegue imaginar de novo a mudança? Só que agora com uma criança de mais ou menos 2 anos. É difícil ou não? A pé. E agora, de Belém para o Egito, são mais ou menos 480 quilômetros. 480 quilômetros, a pé, passando por desertos escaldantes, passando por lugares perigosos e fugindo de um rei maligno que está procurando eles para matar. E eles têm que fugir. A questão que eu quero deixar para mim e para você hoje à noite é a seguinte: isso acontece com a gente também ou não? Com outros termos, de outras formas, mas acontece com a gente também. Meus irmãos, às vezes nós estamos como José e Maria, assim, a nossa vida está mais ou menos estabilizada, temos a nossa casinha, né? Temos a nossa rotina, estamos criando o nosso filho, está tudo bem, passamos por perrengues, mas agora está tudo bem, graças a Deus, e de repente, chega uma crise, e que muda tudo. Chega uma crise que bagunça tudo, e que força a gente agora a começar a trilhar um caminho que a gente, se eu pudesse escolher, eu ia ficar em Belém, se fosse me dada a escolha, mas eu não tenho escolha, é a vida impondo mudanças, e que forçam a gente, tiram a gente daquela nossa tranquilidade, estabilidade, está tudo mais ou menos em ordem, e vem e produz esse vendaval na nossa vida. E a gente vai ter que lidar agora com um caminho que, se eu pudesse escolher, eu não faria, mas eu vou ter que fazer, porque eu estou sendo forçado a fazer esse tipo de mudança na minha vida. Chegam crises, mudam tudo, notícias, como chegou para eles uma mensagem de um mensageiro. O Herodes. O que pode ser o Herodes na nossa vida? Por exemplo, o Herodes pode ser uma doença que chega.
Uma doença que chega, uma notícia, e de repente muda tudo. E a gente estava com a nossa vida, tínhamos planos, estava tudo mais ou menos em ordem, mas de repente agora muda tudo. E a gente vai ter que fazer um caminho para o Egito. Um caminho, mudanças que a gente não gostaria de fazer, mas a gente vai ter que fazer, vai ter que enfrentar essa situação. E tantas coisas, uma crise econômica que chega, muda tudo. De repente você está lá no seu trabalho e você recebe a mensagem de que a empresa vai fechar. E tudo muda. E a gente tem que lidar com essas realidades, como José e Maria estavam lidando aqui. Para a gente encerrar, o que a gente deve fazer quando a nossa vida, às vezes, nós temos que lidar com mudanças que a gente não gostaria, mas estão diante de nós, a gente vai ter que enfrentar, somos forçados a enfrentar. O que a gente deve fazer? E a história aqui de José e Maria essa história nos dá 2 conselhos. Primeira coisa que a gente deve fazer nessas horas, meus irmãos, é agir com prudência. Amém? Agir com prudência. Quando a vida fica difícil, eu tenho que agir com prudência. E aqui nessa história, o agir com prudência tem 2 aspectos: agir com inteligência e agir com paciência. Amém? Eu tenho que, quando a vida fica difícil, quando às vezes uma notícia que não é agradável chega, como chegou para eles, o mensageiro, e aí a gente vai ter que lidar com essas realidades duras. A gente tem que, meus irmãos, se acalmar, a gente precisa se acalmar e agir com prudência, porque o risco que eu e você corremos é de que no desespero e na impaciência a gente piore as coisas. A gente acaba piorando as coisas. E aí nós temos que agir com sensatez. José e Maria fizeram isso. Olha o capítulo 2, o verso 14 que nós lemos. Tem um detalhe que eu acho muito interessante aqui. Aí está isso, Mateus 2,14. Vamos ler juntos? Levantando-se José, tomou. Eu já destaquei isso uma vez aqui, queria relembrar você, sublinhe na sua Bíblia a palavra de noite. De noite. Por que eles foram de noite? Porque o Herodes está procurando. O Herodes está procurando. Não é sabedoria. Se eu estou sendo procurado, qual é o melhor horário para fugir? De noite ou meio-dia? De noite. Isso é Isso é sabedoria. Isso é bom senso. O José, ele se levantou e ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. A gente precisa nessas horas, quando chegam notícias ruins, a gente precisa se acalmar e agir com prudência e agir também com paciência, porque o anjo, ele fala uma coisa difícil para eles. Deve ser os corintianos aí, deve ser, soltando o rojão. O anjo diz uma coisa difícil para eles. Pelo menos quando eu me coloco no lugar do José e da Maria, dói meu coração. Ele diz assim: vão para o Egito, porque o Herodes vai procurar o menino para matar. E fiquem lá até que eu diga para vocês voltar. Por que isso é difícil, essa palavra? Fiquem lá até que. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não sabem quanto tempo vai durar a crise. Se a gente soubesse quanto tempo vai durar a crise, era mais fácil, não era? Vocês vão ficar lá 3 meses. Beleza, 3 meses a gente aluga uma kitnet, Mas eu não sei quanto tempo vai durar agora. Mas eu preciso enfrentar.
e eu preciso obedecer a palavra do mensageiro de Deus. Fiquem lá até que eu diga para vocês voltarem, até que o tempo esteja cumprido, até que seja a hora certa de vocês voltarem. Quando é essa hora? A gente não sabe. A gente não sabe. E por isso a gente precisa de paciência. Quando, meus irmãos, a vida obriga a gente a fazer uma mudança que a gente não quer, primeira coisa, a gente precisa parar, a gente precisa ser prudente, como José e Maria foram. E a prudência é, eu vou agir com inteligência e eu vou também agir com paciência. Por quê? Porque às vezes na pressa a gente faz burrada. Não faz burrada na pressa, irmãos? A gente faz muita burrada na pressa. A gente quer voltar antes. Eu lembro que eu trabalhei numa clínica para tratamento de dependentes químicos. Trabalhei 4 anos como pastor nessa clínica. E eu lembro assim, quantas vezes eu vi assim, pacientes que precisavam ficar 6 meses fazendo tratamento na clínica. E eles com 1 mês já estavam bons. A gente dizia assim, eles tomaram o chá de Jatobon. Você já tomou esse chá de Jatobon? O chá do Jatobon. Aí ficava 1 mês, já estou bom, quero ir para casa. Iam para casa, acontecia o quê? Recaída. Quantas pessoas, talvez você, momento difícil, você precisa fazer tratamentos, você tem que ser inteligente e tem que ter paciência, você tem que obedecer o mensageiro. O mensageiro pode ser um médico que diz assim para você, você vai ter que tomar esse remédio aqui, mas aí a gente faz o quê? A gente é mais esperto que o mensageiro, não é verdade, irmãos? A gente quer ser mais inteligente que o mensageiro, né? E aí a gente fala assim, não, pode deixar comigo que eu faço do meu jeito aqui, e eu venço o Herodes do meu jeito. Não, a gente tem que agir com inteligência, fazer as coisas do jeito certo, no tempo certo, do modo certo, e com paciência, porque quando a vida impõe isso sobre nós, é assim que a gente precisa agir. José e Maria agiram assim. E em segundo lugar, para encerrar, quando a vida impõe mudanças, obriga, força a gente a fazer um caminho que a gente não gostaria, difícil, como aconteceu com José e com Maria. Segundo lugar, confie na fidelidade de Deus. Amém, irmão? Meu irmão, se apegue na fidelidade de Deus. Faça a sua parte com inteligência. Seja inteligente, faça a sua parte, seja paciente. Mas em segundo lugar, confie na fidelidade de Deus. Porque essa história aqui nos ensina como Deus vai à nossa frente nesse caminho difícil que a gente tem que trilhar. Sabe, meus irmãos, quando a vida exige da gente uma mudança, como aconteceu com eles, essa história nos ensina que Deus já vai à nossa frente, cuidando do nosso caminho. Olha que coisa interessante. José e Maria, a Bíblia fala que eles eram bem pobres. Bem pobres. E agora eles têm que fazer uma mudança, ou eles teriam que fazer uma mudança, deixar tudo para trás, e ir para um outro país. Olha que coisa, difícil. Eu não sei quem é que já morou fora do Brasil aqui, eu já morei fora do Brasil, posso dizer uma coisa para você, meu irmão, é difícil morar fora do nosso país. É difícil, a gente não conhece ninguém, a gente não sabe a língua, a gente não sabe dizer nós vai, nós foi, nós fumo. Não sabe. Na língua dos outros, não sabe. Aí a pessoa fala o preço, você confunde, é uma confusão, irmãos, é difícil. E eles são pobres, e estão tendo que ir agora para um outro país. Mas eu pergunto para você, Deus já foi à frente deles ou não? Capacitando e cuidando, dando as condições para esse casal amado,
poder trilhar esse caminho? Deu ou não deu a condição? Pergunto para você, quando foi que Deus deu a condição para eles? Deus não mandou os magos do Oriente? O que os magos entregaram para José e para Maria? Ouro, incenso e mirra. Bens preciosos que podem ser o quê? Carregados na mala. Não sei se tinha apito na alfândega naquela época, mas eu acho que eles conseguiram entrar no Egito, né, passando lá na aduana do Egito, né, com a mala, com o ouro, o incenso e a mirra. Bens preciosos. Dizem os teólogos que, sem dúvida nenhuma, esse foi o recurso que eles puderam usar para financiar a sua viagem para o Egito. Meu irmão, às vezes a vida impõe sobre a gente mudanças, obriga a gente a fazer mudanças, a enfrentar coisas que são difíceis. Seja inteligente, seja prudente, faça a sua parte, mas em segundo lugar, confie na fidelidade do teu Deus, porque Deus já foi à sua frente, dando as condições para que você enfrente esses caminhos difíceis. Deus foi à frente deles. Deus foi à frente. Que coisa linda. Muitas mudanças, meus irmãos. Muitas mudanças não são agradáveis, mas Deus usa isso para o bem e para realizar os seus propósitos. No texto que nós lemos, veja o que diz Mateus 2,15. Tudo isso aconteceu, Mateus 2,15. Onde eles ficaram até a morte de Herodes lá no Egito. Isso aconteceu para quê, irmãos? Para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Meus irmãos, muitas mudanças não são agradáveis. Às vezes a vida impõe, mas confie em Deus, porque Deus usa até as coisas desagradáveis e difíceis para cumprir com os seus propósitos em nós e através de nós. Deus tem propósitos para as nossas vidas, amém, irmãos? Mas Deus também tem propósitos através de nós, nos seus planos de redenção, do qual nós fazemos parte. E aí Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. O texto termina aí? Vamos abrir lá em Romanos 8, dá para abrir aí, Romanos 8, 28? O texto não termina aqui, olha só, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, todas, inclusive as desagradáveis, amém, irmãos? Todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Verso 29. Vamos ler qual é o propósito de Deus? Vamos ler juntos? Pois aqueles Ele também predestinou para serem, a fim de que ele seja o primogênito. Dois propósitos. Um propósito para mim e um propósito através de mim. Amém, irmãos? O propósito para nós de Deus é fazer com que a gente fique parecido com quem? Com Jesus. Todas as coisas cooperam para Deus transformar você, para você ficar mais parecido com Jesus. Ele vai usar todas as coisas, inclusive as desagradáveis, aquela notícia que o mensageiro traz e que não é boa, mas tudo vai cooperar, em primeiro lugar, para que você seja conformado à imagem de Cristo, a tua transformação, a tua santificação, amém? Mas não termina aí, o texto continua dizendo, e para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é que eu seja
cada vez mais parecido com Jesus, porque não existe bem maior de Deus para a nossa vida, amém? O maior bem que Deus tem para nos dar é o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós. Só que também o propósito de Deus é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, através de mim, pessoas serem alcançadas para o Evangelho e Jesus, a família de Jesus crescer, amém? 2 propósitos, tudo coopera para o bem. Meu irmão, confie na fidelidade de Deus, porque Deus já foi à frente, dando os recursos e as condições para José e para Maria, para que eles pudessem enfrentar essa mudança difícil, se eles pudessem escolher, eles não fariam, mas a vida estava forçando eles, porque Herodes estava perseguindo, e Deus foi à frente, Deus deu as condições, e Deus usa todas as coisas para cumprir com os seus propósitos, realizar os seus propósitos nas nossas vidas, o propósito em mim e o propósito através de mim. Deus pode usar, meus irmãos, até o erro e o pecado humano para cumprir com os seus propósitos. Deus usou Deus não foi Deus que fez a maldade de Herodes. Herodes é responsável, mas Deus pode transformar até a maldade de Herodes, transformar para que isso coopere para a realização dos seus propósitos. Eu acho isso maravilhoso. Então, quando a vida força a gente, como forçou aqui José e Maria, faça a sua parte, haja com prudência, com inteligência, com paciência. E em segundo lugar, meu irmão, quando você está diante dessas notícias da vida assim, confia na fidelidade do teu Deus. Confia na fidelidade do Senhor, porque Ele vai à nossa frente nesse caminho, nos dando graça para sermos fiéis, e para que os seus propósitos, tudo coopera para que os seus propósitos se realizem em nós. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos falar com esse nosso Deus que é fiel.